Olá, eu sou a Karine Beluso e este é o programa Argumento. O projeto de lei do Poder Executivo que flexibiliza a comercialização, o registro e o porte de armas de fogo no Brasil está em pauta aqui no Senado. No último dia 30 de novembro, o relator da matéria na Comissão de Constituição e Justiça, o senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo, entregou o seu parecer favorável ao projeto. E é com ele que eu vou conversar agora sobre o tema. Olá, senador, muito obrigada pela participação aqui no programa. Eu que agradeço, um prazer muito grande estar aqui para poder esclarecer isso para a sociedade. Que bom, senador. É o seguinte, esse projeto do presidente da República, ele regulamentava, a proposta inicial era alterar o Estatuto do Desarmamento para regulamentar a posse e o porte de armas para diversas categorias, né? Só que quando ele veio da Câmara, ele já veio muito mais enxuto, né? Eu queria que o senhor explicasse isso para a gente. Ele acabou chegando aqui no Senado, foi exatamente como você colocou, ele chegou enxuto e direcionado quase na sua totalidade para os CACs, que são os atiradores, admiradores, colecionadores, caçadores e admiradores. E esses CACs, eles não têm nenhuma regulamentação sobre até questões de esportes, né, que são... muitos praticam esporte com armamento, várias medalhas olímpicas que nós recebemos foram através dos CACs, que nós chamamos assim, e nós estamos ainda sob decreto. Então, o decreto, a grande possibilidade deles serem derrubados, e derrubando os decretos, não tem outra lei tramitando para que a gente possa dar sustentação. E esse que foi o problema principal que nós achamos, esperamos passar aí a pandemia, não era momento de apresentar isso antes, o relatório não está da forma como poderia estar, ele poderia ser muito mais detalhado, melhorado, mas também quando passa pela Câmara dos Deputados, isso a sociedade tem que entender a questão democrática, nós não podemos fazer tudo o que nós queríamos fazer, nós temos que chegar a um consenso da grande maioria. Então, várias questões foram tiradas, outras foram inseridas. Antes, os CACs poderiam ter até 60 armas, agora 16 armas, se não me engano. Precisa do Exército validar cada uma, não é você chegar nas lojas. Então, o entendimento que a sociedade tem de que é um projeto que, sendo aprovado, é só chegar em qualquer loja da sua rua que você vai ter uma arma lá sendo vendida e você pode botar na cintura e andar. Não tem nada a ver disso. As questões referentes a porte, você faz via Polícia Federal. Então, você faz teste psicológico, você tem que ter um histórico sem ter respondido nenhum processo criminal, nem ter respondido, nem estar respondendo. Você tem que ter um emprego fixo há bastante tempo e você, além do teste psicológico, o teste técnico, né, de habilidade de tiro, manuseamento da arma, você ainda faz um documento falando para o delegado da Polícia Federal quais são as razões para que você quer andar armado. E o delegado, ele pode, isso é bem subjetivo, ele pode decidir, não, acho que você não tem um perfil para andar armado, apesar de ter toda a habilidade técnica. Então, isso cabe à Polícia Federal. O que nós estamos tratando nesse projeto é o que cabe ao Exército, às Forças Armadas, ao Exército. Então, são colecionadores que às vezes têm armas que receberam de bisavós, avós, e vêm com aquela tradição que ele precisa regulamentar. Pessoas que gostam desse assunto e compram novas armas com novos calibres, regulamentar o esporte de tiro. O questionamento antes era o número de munições está absurdo para quem é CAC, quem é atirador, esportista, mas é como se eu chegasse para você e dissesse, olha, você é uma competidora de Fórmula 1, exemplo. Eu falo, olha, você só tem 10 litros de combustível para poder fazer seu treino, enquanto o mundo inteiro não tem limite. Então, para quem é praticante e sempre trouxe as primeiras medalhas olímpicas do país, são dos atiradores, a gente não pode botar essas limitações. Agora, todas são fiscalizadas pelo Exército. Muita gente tem aquela, mas quem vai fiscalizar? E aí cabe ao Exército essas fiscalizações, esses controles, e isso não altera em nada. Ou seja, esse projeto ele não significa que vai ser uma expansão, um aumento do registro
de armas de fogo aqui no Brasil de forma desenfreada, sem critério. Então, assim, esse temor que parte da população tem é um pouco desnecessário, assim, é até uma forma segura que haja esses critérios. Olha, né? eu sou favorável a critérios, eu acho que tem que ter em qualquer lugar, mas eu sou armamentista, não extremista, nós temos que ter as ponderações. Essa ideia de que o decreto permite alguém comprar um fuzil, que é uma arma longa, e sair na rua de qualquer jeito. Não, isso não existe, nem nos decretos, nem no projeto de lei. E o cidadão que quer ter o direito de proteger a sua família, a sua residência, ele pode ter a posse. Então, ele pode ter a arma dentro da casa dele, seguindo todos esses critérios que eu disse. Ou ele pode optar em ter um porte. Às vezes ele acha que a profissão dele, a situação que ele vive, ele já foi ameaçado, já tentou contra a vida dele várias vezes, alguém já fez ameaça, e ele deseja ter o porte, também cabe à Polícia Federal dar essa emissão. O número de vendas de armamento, depois do decreto do presidente, aumentou muito, foi para mais de 500 mil armas registradas. E a sociedade tem um entendimento que armas registradas são armas que vão para o crime. Não, são dois mundos diferentes. Vou dar um exemplo para que a sociedade possa entender. Imagina na Europa, que o desarmamento é muito forte lá, as pessoas agora estão matando e cometendo terrorismo através de armas brancas, facas e até veículos, caminhões, carros, né, atropelando. Imagina você quer cometer um atentado terrorista, você não vai no Detran tirar sua carteira de motorista, classe D. Você não vai depois numa concessionária fazer toda a burocracia para financiar um caminhão, para depois chegar lá e atropelar as pessoas. Você vai no mercado negro, que tem muito mais rapidez e facilidade, você compra já o caminhão, não precisa nem da carteira. Então, as pessoas não têm, precisa ter esse entendimento. E esse projeto a gente só colocou agora, nesse momento, porque nós estávamos em pandemia. Não era assunto para se tratar em plena pandemia, né? Nós estamos saindo dela, não saímos por completo, tem outra variante que está assustando a sociedade. Mas, por questões da segurança jurídica, nós achamos que era o momento, então, de botar no Senado e ser debatido isso o quanto antes. Mas por que não antes de iniciarem os trabalhos de 2022? Porque durante o recesso nós podemos ter alguns pedidos de liminares que o próprio ministro, como também estarão em recesso, eles têm os plantões, ele de forma monocrática ele pode decidir o fim de todos os decretos, né? E pela hierarquia o decreto está abaixo da lei. Então, quebrando esses decretos, a sociedade brasileira que adquiriu seus equipamentos, legalmente, vão passar a estar todos ilegais e vai virar um caos jurídico gigantesco no país, com indenizações, pessoas sendo presas porque de uma hora para outra, numa decisão monocrática, ele perdeu o direito que ele tinha, o direito. Então, para não levar esse caos jurídico para o Brasil, é que a gente precisou já caminhar com esse projeto. Senador, e além de baixar muito esses números, essas categorias, né, para somente essas três, que são os caçadores, os atiradores desportivos e os colecionadores, o projeto também ele descreve novos crimes e aumenta algumas penas, tanto no Estatuto do Desarmamento como no Código Penal? Exato. Para também isso foi uma negociação também lá na Câmara dos Deputados, eu acho extremamente pertinente, porque quando você dá condições, você também precisa mostrar suas responsabilidades. Então, o Estado pode te dar o direito de adquirir, mas também você sabe das consequências que você terá. Então, a legislação ela precisa ser realmente rígida, porque hoje, eu até brinco, eu até peço desculpas pelo momento, mas eu brinco com minha filha, que ela tem 15 anos, eu falo, filha, no dia que você pensar em namorar alguém, namora ou case com alguém que é CAC, porque ele tem todo o levantamento da vida dele perfeita, nunca cometeu nada, tem um estado psicológico excelente, tem habilidades, não cometeu crime nenhum. Então, de forma brincando, hoje é muito mais fácil você que gosta de arma entrar para uma instituição policial do que ter
uma arma em casa ou portar uma arma. Então é muito difícil ainda e permanece difícil. Isso não vai voltar a ser fácil de adquirir. E muita gente associa o número grande de armas, depois do decreto houve um acréscimo muito significativo de compra de armamento para posse, para deixar em casa. E isso não foi na mesma consequência e porcentagem o número de criminalidade, de homicídios, feminicídios. Então uma coisa não pode se comparar à outra. Nós temos Santa Catarina, que é o estado mais armamentista, quase toda a população tem sua arma, seu clube de tiro, vários são colecionadores, caçadores e tudo mais. E lá tem o menor número de homicídios do país. Então uma coisa não pode ser correlata. Nós temos que entender que a segurança pública não é aquele equipamento que vai aumentar a insegurança. É todo um contexto que vai desde projetos sociais, educação, capacitação dos policiais. E o cidadão, com o poder de se defender, a gente tem que dar o direito, como legisladores, da família se proteger. Cabe a ele isso. Muitos anos eu trabalhei nos Estados Unidos e as forças policiais vê o cidadão armado como uma força aliada da polícia. Como ela não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, é o cidadão armado que faz a primeira intervenção. É chamado de first response, é o primeiro que dá a intervenção. Já no Brasil, o cidadão de bem armado é considerado um miliciano. Então a gente precisa entender que a nossa cultura precisa se modernizar e a gente entender que não é todo mundo que vai ter o direito de posse que de uma hora para outra vai virar um criminoso. Isso, uma coisa não tem nada a ver com a outra. O criminoso não vai buscar a legalidade para cometer um crime. Tá certo, senador. A gente vai continuar acompanhando esse debate que é importante, é polêmico, né? A TV Senado vai continuar acompanhando. Eu agradeço sua presença aqui no programa. Eu que agradeço, um prazer muito grande. E agradeço também a você que nos assistiu. Esse programa já está disponível no nosso site senado.leg.br/TV e no nosso canal no YouTube. Muito obrigada pela audiência e até o próximo argumento.